Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da unidade 2 do componente matemática. Eu sou o professor Rina e eu estou aqui para a gente falar um pouco mais sobre cilindros, um pouco mais sobre os sólidos, e dessa vez nós falaremos sobre os cilindros. Acompanhe comigo então o objeto de conhecimento da aula de número 26. O objeto de conhecimento é o cilindro e o detalhamento é situações problema envolvendo a área do cilindro. Então é isso, seja bem-vindo a mais uma aula. Muito bem, vamos falar então sobre cilindro, esse objeto bastante comum, do nosso dia a dia, mas que nós temos aqui que apresentá-los formalmente na linguagem matemática. Então acompanha aí comigo, olha só, o conceito do cilindro, ou também chamado aí de cilindro circular. Ele é um sólido geométrico alongado e arredondado que possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. Então a nossa figura mais comum, representando o cilindro, está aqui do meu lado. Toda vez que você se deparar com objetos que possuem aí largura, comprimento e altura, nós estamos falando em sólidos, E alguns desses sólidos têm o seu corpo arredondado, como é o caso aí das esferas, E no caso também aqui do nosso cilindro. Então, esse é o nosso conceito do cilindro. Continuando aí falando um pouco mais do nosso conceito, e também da definição, a definição formal do cilindro pode ser dada pela seguinte demonstração. Nós vamos já ver com detalhes essa demonstração. Considere um círculo C, de centro C, C maiúsculo, e raio R no plano beta. Considere também um segmento de reta AB, onde o ponto B está contido no plano beta. O cilindro é o conjunto de todos os segmentos de reta paralelos e congruentes a AB, que possui uma extremidade no círculo C. Tá? O que foi descrito aqui é nada mais, nada menos que a gente vai ver na nossa próxima imagem, tá? Que é como a gente descreve, o conceito de cilindro, tá bom? Em elementos da matemática, tá bom? Então o que nós temos aí na nossa imagem? Nós temos aí um plano base, que é esse plano que nós temos na parte de baixo, tá? Que por ser plano vai receber então o seu nome com uma letra grega, Pode ser alfa, pode ser beta, tá bom? Então o nosso cilindro vai surgir a partir desse plano, tá? Então, primeiramente nós temos ali nesse plano um círculo, Esse círculo que vai dar origem ao nosso cilindro, tá bom? Como é que funciona isso? Ora, na parte superior nós também vamos ter um outro plano, tá? Um plano paralelo a este plano que nós temos aí na parte de baixo. Então, nós temos em consideração dois planos, tá bom? Assim como nós temos um plano aqui na parte de baixo, nós temos também um plano aqui na parte de cima, tá? Que vai conter essa outra circunferência, tá? Então a gente pode chamar o plano de cima de alfa e de baixo de beta, ou o contrário, Dependendo aí, podemos chamar aí de alfa de baixo, de beta de cima, tá bom? É apenas uma questão de orientação, tá? Então, a nossa definição considera então esses dois planos paralelos, tá bom? E todo o conjunto de pontos que vão estar dentre esses dois planos, tá bom? Considerando aí essa distância também entre esses dois planos, é que vão formar o nosso cilindro, tá bom? Então, visualmente a gente consegue assimilar, bem a construção de um cilindro, tá bom? Com elementos matemáticos, a gente descreve dessa forma, tá? Então, tudo que estiver aí na nossa região, tá? Da circunferência, tanto no plano A quanto no plano B,
tá? Incluindo esse espaço entre os dois, tá? É o que vai formar o nosso cilindro, tá bom? Que é exatamente o que nós temos aí na descrição, né? Observe na figura acima que o cilindro é formado por uma região do espaço que fica entre duas circunferências congruentes em planos distintos e paralelos. Exatamente a descrição que nós tivemos aqui, né? Com a construção desse cilindro, tá bom? Então, em termos matemáticos, o cilindro é isso, tá bom? Essa região aí entre dois planos paralelos, tá bom? Nós temos também uma outra forma da gente obter o cilindro, que nós chamamos aí de cilindro de revolução. Os cilindros podem ser definidos a partir da revolução de um retângulo. Dessa forma, o cilindro é o resultado de um giro feito por essa figura sobre o eixo escolhido de revolução. Então, essa é uma outra forma da gente obter o cilindro, a partir de um retângulo, tá? Então, perceba que na parte aí esquerda da nossa imagem, nós temos um retângulo, não é? Nós temos um eixo, que é exatamente esse eixo aqui, sobre o lado BC desse retângulo aqui, ó, tá? E o que acontece? Esse eixo ele vai sofrer um giro, tá bom? Que é exatamente o que está sendo indicado por essas setas aqui, ó, tá? Esse retângulo, ao girar nesse eixo, nesse giro ele vai formar um corpo, né? Um sólido que ele não existe fisicamente, né? É só a trajetória do nosso retângulo, né? A trajetória que esse retângulo faz em torno desse eixo virtualmente cria esse cilindro que nós estamos vendo na imagem da direita, tá bom? Mas embora seja aí um cilindro virtual, né? Ele tem os mesmos elementos de um sólido físico, né? Que nós podemos pegar com as próprias mãos. Então ele vai ter largura, vai ter comprimento, vai ter altura, então nada mais é do que um cilindro, tá? É um cilindro obtido através de uma revolução, né? Um giro ali de um objeto, né? E ele acaba formando esse cilindro, mas a gente pode, para todos os efeitos, né, calcular a sua área, o seu volume, da mesma forma que um cilindro sólido convencional, tá bom? Então são essas duas formas que a gente tem aí para obter o nosso cilindro. E agora nós vamos ver um pouco das classificações. Bora ver então como é que é classificado um cilindro. Acompanhe comigo aí na tela, olha só. O cilindro pode ser reto, que é o caso aí do cilindro da esquerda, ou então ele pode ser um cilindro oblíquo. É esse cilindro que nós temos na parte aí da direita da imagem, tá bom? Qual é a diferença? Você está vendo que existe uma diferença entre os dois, não é? Qual é a diferença crucial aí entre esses dois cilindros? Ambos possuem largura, comprimento e também possuem altura. O que vai mudar é o eixo, tá? Esse eixo central que nós temos no cilindro, no caso do cilindro da esquerda, o reto, ele é reto porque esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui dentro, ele vai ser de 90 graus, tá? Se esse ângulo, então, for de 90 graus, é um cilindro reto, né? O cilindro com ângulo reto. Ao contrário do que nós temos na imagem da direita. O ângulo que nós temos aqui não é de 90 graus, não é um ângulo reto, tá? É um ângulo diferente de 90 graus, por isso que ele vai ser um cilindro oblíquo, tá? Então, essa é a diferença dos dois, tá? Só que, da mesma forma que a gente tem expressões que calculam a sua área, nós também temos expressões que calculam o volume do cilindro
E para ambos os casos, elas vão funcionar da mesma maneira, tá? Não vai haver diferença com relação às nossas expressões, tá bom? A expressão que calcula a área de um também vai calcular a área do outro, tá? A mesma coisa o volume. O volume de um também vai ser calculado, vai ser utilizado para calcular o volume do outro, tá bom? Isso não influencia aí nas expressões que a gente tem para calcular área e volume, tá bom? Agora que você percebeu aí a diferença, nós vamos falar também um pouco da planificação. A planificação do cilindro, a planificação desse, né, sólido geométrico, a gente sabe que a planificação ela é uma projeção, né, das figuras que fazem parte aí do seu contorno, não é? É como se a gente desmontasse, né, os nossos sólidos. Se a gente estivesse falando aqui de um cubo, é como se a gente abrisse o cubo como se fosse ali uma flor, né? Como se nós abríssemos uma flor, as faces seriam ali as pétalas, né? A gente colocaria sobre o mesmo plano. Aquilo ali, então, seria a planificação do cubo. E o cilindro, a gente pode fazer também uma planificação, tá bom? A gente pode colocar ali as faces, né? Todas no mesmo plano, e a gente pode observar, então, que figuras vão existir ali na sua planificação. Acompanhe, então, comigo como é que vai ser a planificação do cilindro. Ó. A planificação do cilindro, traduzindo aí que nós temos a nossa imagem, né? Nós temos, basicamente, duas bases, tá? A base inferior e a base superior, que serão circunferências. Então, por isso que nós temos aí duas circunferências em azul, não é? E o corpo, né? O corpo do cilindro, ele nada mais é do que um retângulo, tá? Então, só para mostrar com detalhes o que aconteceu aqui. Nós temos aqui na parte superior, o que seria aí uma tampa, né? A tampa do cilindro, essa base superior, essa circunferência de cima, né? Aqui embaixo nós temos aqui uma outra tampa, né? Uma outra base, que também é um círculo. É justamente o que nós temos aqui na parte de baixo. Tá? Então, um cilindro é composto por duas circunferências, tá? A de cima e a de baixo. E o corpo do cilindro, que seria aí as laterais do cilindro, quando a gente planifica, quando a gente abre esse corpo todo, nós temos exatamente aqui, ó, um retângulo. É um retângulo que foi curvado, né? Curvado, dobrado, e aí ele toma esse corpo de cilindro, tá bom? E como a gente está trabalhando aí com circunferências, né? É claro que quando a gente calcula, por exemplo, área de uma circunferência, a gente vai lembrar que a área da circunferência é calculado com 2 vezes o π vezes a medida do raio, não é? Então, a gente já encara, né, os cálculos que vão, as expressões que calculam aí as áreas do cilindro, vai ter incluído ali o raio, a medida do raio e também o π, né? Então você já começa a pensar aí em 3,14, né, para fazer substituição, tudo isso então vai acontecer aqui quando a gente calcular a área de cilindro, tá bom? Vamos seguir em frente, nós temos ainda mais coisas a esclarecer aí com respeito ao cilindro, como justamente que nós já estávamos falando, né? O cálculo da área do cilindro, como eu já adiantei, né? A área lateral do cilindro, tá? E também as áreas das bases. Então são duas bases, como nós já mencionamos. A base superior, a base inferior são circunferências, né? E a área lateral vai ser um retângulo, tá? E aí nós temos uma característica bem interessante nesse retângulo aí, ó. Porque esse retângulo, como ele é curvado, né? Curvado, nós vamos ter aí algo bem interessante
que ocorre com essa área lateral. Acompanhe comigo aí na tela. Olha só. Falando só da área lateral, nós temos, como todo qualquer retângulo, né? Só para a gente lembrar aqui, ó, um retângulo, ele possui uma base e possui uma altura, tá? Essa altura do retângulo é a mesma altura do cilindro, tá? Se a gente voltar aqui na nossa imagem, ó, essa altura que a gente vê no cilindro é a mesma altura que nós temos no retângulo, tá? Então, esse H é o mesmo H que a gente vê aqui no cilindro. O que vai mudar é o seguinte, é a nossa base. A base do retângulo, ele vai ser 2πr. Por que 2πr? Porque essa base do retângulo, ele está todo aqui, ó, no entorno da nossa base, das nossas duas bases, tá? Então, essa base do retângulo nada mais é do que o comprimento da circunferência, tá? Então, como a gente curva, né, esse retângulo até ele contornar todas as duas bases, que são circunferências, então, a nossa base do retângulo nada mais é do que 2πr, que é o comprimento, né? Seria, em outras palavras, seria como se fosse o perímetro da circunferência, né? Só que o perímetro da circunferência a gente chama de comprimento, tá bom? Então, a área lateral, quando a gente quiser calcular somente a área lateral, tá? A gente calcula, então, com 2 vezes πr, tá? Vezes a altura. A área lateral de um cilindro, tá bom? Porque vai ser a base vezes a altura, né? Como a base é 2πr, a gente troca então a base por 2πr vezes a altura. Vezes a altura. Por isso que fica assim, ó. A área lateral do cilindro é calculada então com 2 vezes o π, vezes o r e vezes o h também. Tá bom? Então, essa é a lateral, a área lateral de um cilindro. Para a gente calcular, então, a área total do cilindro, a gente primeiro faz, então, o cálculo da área lateral, né? Que a gente acabou de mostrar. E aí a gente ainda soma com as áreas das duas bases, né? Que são circunferências, tá? Então, a gente soma, então, mais as duas áreas da base. Então, a gente vai ter a área total do nosso cilindro. Bora ver uma aplicação disso? Acompanhe então comigo aí na tela, nós vamos aplicar exatamente esse cálculo aí com relação a esse cilindro que está na sua tela. Ó. Nós vamos calcular então a área total do cilindro oblíquo, abaixo. Poderia ser um cilindro reto, não tem problema, a gente calcularia do mesmo jeito, tá bom? Então percebam aí, ó, que nós temos esse cilindro com altura igual a 3 centímetros, tá? E lá na base do cilindro, esse 1 centímetro aí se refere ao raio, tá bom? Raio, que é a medida aqui, ó, do centro até a extremidade. Esse aqui é o raio da base, tá? Que vai medir 1 centímetro. Consequentemente, aqui em cima também, ó, o raio também vai ser de 1 centímetro, tá bom? O mesmo que vale lá para baixo, também vale para cima, tá bom? É a mesma medida do raio. Ok? Então, olha só. Para a gente calcular a área total desse cilindro, a gente tem duas maneiras. A gente pode calcular por etapas, tá bom? A gente pode calcular separadamente as duas áreas da base e somar com a área lateral.
Ou então tem uma outra maneira que eu vou já apresentar para vocês, que é um caminho mais curto para encontrar esse resultado. Primeiro nós vamos mostrar aí o caminho mais longo. Acompanhe comigo então, olha só. Então olha só, para calcular as nossas áreas da base, vamos começar aqui, ó. A área da base vai ser vai ser π r ao quadrado, não é? Como são duas bases, então vão ser 2 vezes essa área. Então a nossa área aí da base vai ser a área de uma base, né? Vai ser π vezes 1 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa que π. Tá bom? Então, essa área aqui da base vai medir π centímetros quadrados. Consequentemente, essa aqui de cima também vai medir π centímetros quadrados. E aí a gente calcula a parte também, a área lateral, tá bom? A área lateral, que é daquele jeito que nós mostramos ainda há pouco, tá bom? Só para a gente lembrar como é que calcula a área lateral, ó. A área lateral é 2 vezes π vezes r vezes h, vezes a altura. Então olha só como é que vai ficar a área lateral. Vou fazer aqui de vermelho. Área lateral, 2 vezes π vezes r vezes h. A área lateral vai ser 2 vezes π. O raio a gente viu que é igual a 1 e a altura que é igual a 3. Então, a área lateral vai ser 6 π centímetros quadrados. Então, a gente calculou aí a área lateral e a área das duas bases, tá? Como o exercício pede para a gente calcular a área total, a gente tem que somar tudo isso. Vamos subir aqui para a gente terminar então essa conta. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, vou chamar aqui de AB, tá? AB, área da base. 2 vezes a área da base, vezes a área lateral. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, que deu π centímetros quadrados, vezes a área lateral, que deu... desculpa, eu estou multiplicando, né? É soma. Perdão aqui. 2. Desculpa. Errei mais uma vez. É 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? Pronto. Aí sim. 2 vezes π, né? Que foi a medida da área que a gente encontrou. Como são duas bases, 2 vezes π. Somado com a área da lateral, que deu 6π, portanto, 8π centímetros quadrados é a soma das áreas das duas bases, mais a área lateral, portanto, a área total do cilindro. Então é isso, né? Perceba que deu todo um trabalho, né, de realizar, calculando separadamente, né? Calculamos a área de uma base, né, que deu igual a π. Como são duas bases, né, as duas circunferências, então 2 vezes π, né, que foi o resultado, mais a área lateral, que foi 6π, somando os dois, 8π centímetros quadrados, tá? Mas nós temos uma outra maneira de realizar, tá, o cálculo dessa área total do cilindro, que é exatamente a expressão que nós vamos mostrar para você agora. Olha só. Nós temos, então, essa mesma resolução, utilizando, então,
a nossa expressão que calcula de maneira mais imediata a área total do cilindro, tá bom? Que é o quê? Que é 2 vezes π vezes o raio, tá? E entre parênteses nós temos aí a altura mais o raio, tá? Então, pegando aí os elementos que nós temos da nossa imagem, né, do cilindro, nós temos a medida do raio da base, temos a medida da sua altura, então a gente já substitui direto esses elementos na nossa expressão. Então, aqui, nós trocamos o R por 1, que é a medida que foi dada, né? 1 centímetro. Também substituímos aqui por esse R, o mesmo valor, né? Já que é o mesmo raio. E a altura a gente substitui no lugar aqui do H. Então, nós trocamos o R por 1, a altura por 3. Nós vamos ter aqui, ó, dentro do parêntese, 3 mais 1, que resulta em 4, tá bom? 2π multiplicado por 1 é igual ao próprio 2π. E para finalizar, temos aí 2 vezes π vezes 4, que resulta em 8π centímetros quadrados, o mesmo resultado que a gente encontrou ali calculando separadamente, né? E aí, eu volto a repetir, né? A gente está mostrando aqui toda a nossa expressão que calcula aí a área total do cilindro, mas a gente não fez aqui a substituição do π. Mas você sabe, né, que quando for solicitado, se você tiver numa situação prática, você substitui o π por 3,14, né? Alguns exercícios, algumas atividades vão sugerir que você substitua o π por 3, né, para facilitar aí as contas, tá bom? Mas esse resultado, tá bom, para efeitos didáticos, ele já é um resultado que é aceito aqui nas provas, né, de matemática, já é um resultado que a gente pode aceitar perfeitamente, tá bom? Lembrando que, se for necessário, tá bom, faça a substituição e aí calcule devidamente a multiplicação por 3,14, tá bom? Vamos voltar aí algumas cartelas e relembrar esses elementos que nós trouxemos aqui para vocês para a construção do nosso cilindro. Vamos lá? Então, olha só, lembrando aí da definição do nosso cilindro, né? Começamos aí com toda a descrição matemática, né, que compõe aí a construção do cilindro, tá? A gente construiu esse cilindro aí utilizando 2 planos paralelos, né? E em cada plano a gente tem, então, a existência aí de uma circunferência, tá? Com a mesma medida de raio, tá? Nos dois planos. E ao fazermos aí a ligação, né, entre os dois, né, todo esse espaço aí preenchido por essas regiões, a gente tem então a composição do nosso cilindro, tá? Uma outra maneira que a gente viu para obter um cilindro também é o que a gente chama aí de sólido por revolução, né? Sólido de revolução, que a gente pega aí a princípio um polígono que não é exatamente o que vai gerar, né? Não é o que forma um cilindro, mas quando a gente faz a sua revolução, ou seja, quando a gente faz ele girar por um eixo, ele cria virtualmente ali, né, um corpo de um cilindro que vai ter as mesmas propriedades que a gente tem estudado aqui, e as nossas expressões que calculam aí a sua área e seu volume também vão funcionar direitinho, tá bom? A gente também viu aqui a classificação, né? O cilindro pode ser reto ou oblíquo. Também vimos a sua planificação. A gente viu que é composto aí por 2 bases, que são circunferências, e um retângulo, que é a sua área lateral. E a gente aproveitou, então, para fazer esse cálculo da área total, tá bom? Utilizando aqui
o cálculo da área lateral, uma vez que a gente já conhece como se calcula aí as suas bases, né, que são circunferências, e também apresentamos uma maneira mais imediata da gente encontrar aí a sua área total, pegando apenas os nossos elementos que foram disponibilizados, né, o raio e a altura, realizando a substituição, a gente encontra aí de maneira mais imediata a sua área total. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido. Chegamos ao final da nossa aula.